Olá, senhores, sou o Jonathan e hoje estarei respondendo a um questionamento de algumas pessoas que se perguntam assim: como os apóstolos escreveram livros se eles eram analfabetos? A maioria dessas pessoas que usam essas palavras, elas usam o texto de Atos capítulo 4, versículo 13, para afirmar que os discípulos de Jesus eram analfabetos. O texto diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu vou convidar os senhores para, junto comigo, possamos fazer uma análise exegética dessas palavras. A palavra original grega para sem letras ou iletrados é a palavra grega agrammatos, e a palavra indoutos é a expressão grega idiotes, que significa mais ou menos um soldado comum em oposição ou comparação a um oficial militar, e também alguém inculto ou iletrado em oposição ao culto e educado. Mas atenção, pessoal, quando Lucas escreve essas palavras nos Atos dos Apóstolos, entendam, ele não estava dizendo ou confirmando que João e Pedro eram pessoas analfabetas e sem entendimento, mas sim que eles eram pessoas comuns, pessoas humildes. Isso significa que, apesar de os apóstolos não serem doutores da lei, isso não significava que eles não soubessem ler ou escrever. A gente tem que deixar claro isso. Existe um professor do seminário teológico nos Estados Unidos chamado Ben Witherington, que concorda que a melhor palavra para expressar esse termo grego é a palavra não treinado na lei judaica. Ou seja, os apóstolos eles estavam sendo percebidos pelos líderes como pessoas que não estudaram junto com os rabinos, né, os doutores da lei judaica. E é bastante claro diferenciar, né, quem sabe ler para um professor acadêmico. Ou seja, os apóstolos eles sabiam ler e muito provavelmente também escrever, mesmo que não fossem doutores da lei. Tá bom? Isso é muito importante deixar claro. Pessoal, pelos costumes e estudos das leis da Torá, desde a juventude dificilmente existiria um judeu analfabeto naquele tempo. Com 13 anos de idade, um menino judeu passa pela cerimônia do Bar Mitzvah, que é o momento da leitura e interpretação da Torá diante da comunidade. Somente por essa tradição fica bem tranquilo de entender que tinha o mínimo que eles tinham, né? Conhecimento, o mínimo conhecimento de leitura e de interpretação das palavras, ok?